como eu devo montar esse sensor na tubulação. Uma forma de fixar pode ser através de solda. Aqui o sensor vem, faz uma volta. Então ela traz aqui todas as medidas para que eu possa montar esse sensor numa tubulação. A temperatura do ambiente 180 graus. Esse tubo aqui é a proteção que eu coloquei para vocês, né? E a presilha aqui que eles falam. Olha a presilha aqui, pessoal. Aqui com detalhes. E olha que interessante aqui, tá vendo? A API, ela coloca, por exemplo, quando isso aqui vai entrar num painel, por que eles fazem essas voltas aqui? Porque pode ter dilatação do sensor. Por que dá para fazer mola aqui, pessoal? Porque aqui eu estou tratando de um termopar mineral. Termopar mineral são sensores metálicos que têm uma certa flexibilidade. Eles têm de 6 milímetros, de 3 milímetros, de 1,5 milímetro, de 1 milímetro. E os termopares que estão lá, os fios termopares que estão dentro desse tubo, eles não entram em curto um com o outro, eles acompanham essa movimentação de curva. O de 6 você não vai conseguir fazer isso aqui nunca, porque o de 6 você não consegue dobrar nem na mão. Mas o de 3, por exemplo, o de 1,5, eu consigo colocar, por exemplo, um tubo, passar ele em volta do tubo e fazer com que ele vire uma espécie de mola. Vocês que estão assistindo a live podem perguntar o seguinte: mas eu não vou medir temperatura em tubulação. Só que eu vou dar exemplo de várias aplicações que existem na indústria que eu posso fazer uma situação de similaridade com isso que eu estou falando agora, de modo similar, e aplicar na indústria. E são aplicações que a todo momento tem dúvida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero medir temperatura num forno, onde eu coloco cargas dentro desse forno, da matéria-prima. Pode ser tarugos, pode ser chapas, pode ser peças. Eu quero medir temperatura nessas peças, aí eu coloco vários sensores lá dentro, fecho esse forno e monitoro essa temperatura. Eu faço uma curva de acompanhamento do tratamento desse material lá dentro. E se eu estou querendo medir temperatura na superfície, API 556, ela dá as recomendações de como fazer a medição de temperatura numa superfície. Então, às vezes, a gente vai nessas empresas, eu quero fazer um sensor com uma rosca, eu quero rosquear ele na minha chapa, na minha peça, eu quero fazer um skin, eu quero... Então, assim, existem inúmeras ideias, mas o pessoal desconhece que existe a API. Ele prevê o problema da dilatação e vibração quando da medição da superfície de tubulação. Essas espiras aqui. É dilatação, mas a vibração também é algo a ser analisado. Lembrando, pessoal, que essas tubulações, elas passam fluidos normalmente com velocidades, às vezes, muito altas, que inviabilizam colocar sensores internamente. Imagine uma tubulação onde passe um fluido, e esse fluido ele chega, por exemplo, 16 metros por segundo, 20 metros por segundo. São velocidades muito altas, são velocidades que podem fazer com que esse poço, se eu colocar o poço, furar essa tubulação e colocar um poço, se esse poço romper, é como se fosse um tiro de fuzil. Ele sai arrebentando tudo e ele pode matar uma pessoa. Ele pode, na primeira curva, estourar uma tubulação e fazer um vazamento, às vezes, de um fluido perigoso.